Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos nós. Vamos abrir a palavra na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 1. 1 aos Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, o mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de cura, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, de curar, socorros, governos, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagre? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam a todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Vamos orar. Pai, te bendizemos, te adoramos, te entronizamos em nossas vidas e em nossa reunião, Senhor. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós necessitamos, ó Deus, de Tua total ajuda, Pai.
porque somos débeis e incapazes de compreender a tua bondade, a tua graça, os teus juízos. Então nós nos dobramos em face a essa bondade tua, Senhor, que pela fé tem falado aos nossos corações, assim cremos. Ajuda-nos, orienta-nos e prepara, ó Deus, para que juntos possamos celebrar a tua mesa, dando a ti toda a honra e toda a glória. Oramos, Jesus, em teu precioso nome. Amém. Então, Senhor, depositou um encargo no meu coração para essa noite. Na verdade, esse encargo já estava sendo, colocamos assim, cozinhado no meu interior há um tempo, mas creio que o Senhor pôde então trabalhar um pouco também dessa relação comigo mesmo, e hoje eu vou tentar então transmitir um pouco daquilo que entendo ser o encargo. Então, direto ao assunto, e depois nós vamos ver alguns detalhes na leitura que fizemos. Então, a diferença entre unidade e comunhão. Penso que há um pouco de confusão hoje em dia sobre essas duas expressões. Então, quando nós pensamos em unidade, nós já temos falado a partir de Efésios 4, preservar a unidade. Então, quando nós pensamos em unidade, nós devemos pensar no nosso relacionamento com Cristo. Então, o relacionamento que nós temos com Cristo é a realidade desta unidade ou desta união. Então, esse relacionamento, ele não dependeu de nós em nada, num primeiro momento, certo? Depois nós vamos a responder pela graça que nos habilitou a entendermos essa realidade. Então, agora nós temos uma vida unida, de unidade orgânica com o Senhor. Aqui eu acho que a metáfora mais fácil de compreender essa unidade é essa expressão do corpo, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, simples assim. Então, unidade é isso, não há como separar o corpo do cabeça, e como nós vimos, nem a cabeça pode dizer aos pés, que é a figura da parte mais baixa do corpo, não preciso de vós. Então, essa unidade, ela é real e foi estabelecida na cruz com o surgimento, como nós vimos na quarta-feira um pouco, do novo homem, da nova criação. Então, o novo homem é esta unidade em realidade. Cristo é o cabeça e a igreja é um corpo de muitos membros. Mas aí, quando nós perguntamos então o que é comunhão, rapidamente nós iríamos responder que seriam os nossos relacionamentos uns com os outros. Então eu quero dizer para o irmão que, sinceramente, nós estamos enganados se pensamos assim. Então aqui é o ponto-chave que nós vamos procurar construir. Entender um pouco mais do que é, então, comunhão com relação à Bíblia. Então, comunhão não é os nossos relacionamentos uns com os outros. Tá? Comunhão é o nosso relacionamento na obra do Senhor. E aí sim, nós podemos colocar todos nós. Então, unidade é o nosso relacionamento com o Senhor. Comunhão é o nosso relacionamento na obra do Senhor, com o Senhor e uns com os outros, nessa ordem. Mas a essência da comunhão é nós temos em comum com o Senhor, primeiro a identidade, a filiação, e depois o privilégio de cooperar com Ele. Então, a nossa comunhão é o privilégio de estarmos unidos com Ele, tá? Cooperando com Ele. Então veja, unidade, a união orgânica, que não muda, foi estabelecida na cruz, está disponível para todo aquele que crê. Comunhão, nós vamos construindo, à medida que vamos desfrutando da unidade. Então, comunhão não é algo automático, a unidade é algo automático, instantâneo. Creu, está unido ao cabeça, isso não muda nunca mais. Comunhão não. Comunhão é processual. Comunhão, ela precisa ser buscada. Comunhão precisa ser atingida. Então, comunhão, ela fala do nosso relacionamento na obra do Senhor. Aí nós vamos então ver um pouquinho disso aqui, depois eu vou citar alguns outros textos para os irmãos. Então, quando nós olhamos para 1 Coríntios 12, o texto que lemos, primeira coisa que nós precisamos entender, esse capítulo estabelece uma grande divisão nessa carta. Nós não vamos entrar em detalhes, mas é muito importante compreendermos isso.
Do capítulo 1 ao 11, nós temos a carnalidade. Ou seja, Paulo está orientando e combatendo a carnalidade. Então são 11 capítulos em torno da carnalidade daqueles irmãos. Obviamente eles estavam cheios de dons, mas a carne estava misturada. E quando ele entra no capítulo 12, aqui até o capítulo 16, ele vai falar então da espiritualidade. E ele começa aqui no corpo, nessa parte que lemos. E algo importante, que se o irmão não tem anotado ainda, seria bom anotar, é essa palavra dons, tá? A respeito dos dons. A tradução mais próxima do original dela seria espiritualidades. Espiritualidades, tá? Por que que isso é importante, irmãos? Porque nós resumimos os dons simplesmente em algo que nós podemos fazer, como um dom mesmo que recebemos. Sim, está incluso, ele descreveu alguns aqui, mas a expressão espiritualidade, ela vai nos conduzir então, especialmente, se você observar, aí ele vai seguir aí, pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus, ou seja, Jesus é maldito. Final do verso 3, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, ao começar a falar dessa realidade de espiritualidades, ele começa a apontar para o mediador do senhorio de Cristo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o mediador. Ninguém pode seguir servindo a um Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ele é esse mediador que vai nos orientando. Então, toda essa realidade do senhorio de Cristo, na vinda do cristão, só vem pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, ele sai dessa realidade das espiritualidades e ele passa, então, para a realidade do corpo. Então é importante que você veja no verso 12 e 13, olha aí para a sua Bíblia, né? Versos 12 e 13, o que nós temos? Nós temos um pequeno relato desta realidade deste novo homem. Então ele vai dizer, especialmente aí o verso 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Que corpo é esse? Esse corpo é o Cristo, que está aí no final do verso 12. Então, irmãos, nós não vamos fazer isso, mas a palavra Senhor tem uma função na Bíblia, a palavra Jesus tem outra função, a palavra Senhor Jesus tem outra função, a palavra Cristo tem outra função, a palavra Cristo Jesus tem outra função. São realidades todas necessárias para explicar este novo homem da nova criação. Então essa expressão Cristo aqui, ele aponta diretamente para o novo homem da nova criação, ou seja, todos os que creem, pelo mesmo Espírito creem. Você viu que ele está destacando não os dons, se você ler com atenção, está dizendo assim, um tem isso, mas é pelo Espírito, o outro tem aquilo, mas é pelo mesmo Espírito, o outro tem aquilo outro, mas é pelo mesmo Espírito. Então, o capítulo 12 de 1 Coríntios não é dos dons espirituais, como está escrito aí em cima. Lembra que esse título não é inspirado. Esse capítulo fala de como nós podemos desfrutar, uma vez que estamos unidos, de verdadeira comunhão. Porque ele está trazendo para nós como esse corpo orgânico deve funcionar. E só há uma forma dele funcionar: pelo guiar do Espírito Santo. Então ele vai colocar os versos 12 e 13, essa realidade do novo homem da nova criação. É um homem coletivo, tá? Um homem coletivo. Que coletividade é essa? É a unidade. Quando você vai para Efésios 4, está mesmo lá, um só Deus, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. O foco na unidade, única versão, universal, universalidade de Cristo.
Romanos vai falar da perversão. O que é perversão? É fazer uma outra versão de Cristo. Esse é um dos maiores problemas que a cristandade tem inventado hoje. A perversão é uma outra versão de Cristo. Isso já acontecia, por exemplo, aos Gálatas também. Então, quando nós entramos no verso 14, e aí até o final dessa sessão, aí o verso 26, depois nós vamos ver algo aqui rapidamente, nós temos então a realidade do corpo. Como que o corpo, em comunhão com o cabeça, deve funcionar. Você percebeu que se você tirar um membro da comunhão com o cabeça, o que acontece com esse membro? João 15 vai dizer, ele seca. Então veja, comunhão não tem uma relação direta, em primeiro lugar, entre os membros. Comunhão tem uma relação direta com o cabeça. Então aquele que está em união precisa buscar comunhão. E aí ele vai funcionar no corpo de acordo com aquilo que Deus coordenou esse corpo para funcionar. Então a gente só descobre as realidades que nós podemos fluir no corpo de Cristo quando mantivermos comunhão viva com Ele. Então, irmãos, um grande erro da religiosidade é tentar promover comunhão por meio de festividades. Essas coisas, elas deverão acontecer como fruto da nossa comunhão com Cristo. Porque se eu não tenho prazer com Cristo, eu não deveria ter prazer com aqueles que estão à minha volta. Lembra que eu dei um testemunho de uma pessoa que eu conversei na quarta-feira? Aconteceu o inverso com aquela pessoa. Ela tinha comunhão com os irmãos, mas ela, palavras dela, não conseguiu desenvolver comunhão com o Senhor. O que aconteceu com ela? Quando os irmãos se separaram, ela ficou perdida. Palavras dela também. Então a comunhão entre nós não resolve a nossa vida cristã. E nem ajuda os outros a conhecer o verdadeiro Cristo. Na verdade, a pior coisa que pode acontecer é as pessoas se aproximarem por gostar de nós. Porque certamente vai chegar um momento, e breve, que ela vai se decepcionar com você e comigo. Não se engane, você não é tão perfeito assim para não decepcionar ninguém, né? Então comunhão tem o sentido de nós comungarmos da mesma obra que Deus estabeleceu para ser realizada por Cristo. Então isto é comunhão. Quem pode desfrutar da comunhão? Aqueles que já estão em união. Então é totalmente diferente. União é um fato, comunhão é um fato subjetivo, ou seja, é um fato que depende da prática. Não é algo automático. Não é porque nós estamos aqui que nós estamos em comunhão. E não é pelo fato de estarmos separados que a comunhão também foi quebrada. Porque o Senhor pode chegar num determinado momento e levar um irmão para um outro lugar. E a nossa comunhão continua sendo real, porque a nossa comunhão é com Ele. E comunhão com a cabeça, automaticamente é comunhão com todos os membros. Por isso que quando nós pensamos em corpo de Cristo, nós não estamos pensando só na nossa assembleia. Nós estamos pensando em todos aqueles que estão unidos a Cristo. Todos. Então é muito maior o corpo de Cristo do que nós mesmos. Se você está com a sua Bíblia aberta, vire a página por gentileza. E aí ele vai então dizer que há um só corpo, né? Todos nós somos o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Depois ele vai trazer essa lista aí, não estabeleça muito assim essa realidade, por exemplo, primeiramente apóstolo, então apóstolo é o primeiro lugar. Puxa uma setinha para o lado aí, coloca 1 Coríntios 4:9, se você quiser anotar. 1 Coríntios 4:9, ele vai dizer que Cristo botou nós, os apóstolos, em último lugar, né? Então isso aqui é uma forma que ele está apenas ilustrando aqui de uma coordenação. Ele está dizendo assim, então os apóstolos são os mais importantes, e logo abaixo ele pergunta, mas são todos apóstolos? O que ele está querendo dizer? Então vocês estão dando valor aos apóstolos, o resto não importa? Porque ele já vem construindo isso no corpo. Na verdade ele já tinha dito aos membros com menos importância, nós vamos dar mais valor a ele, para ele se sentir valorizado e não desanimar.
O membro que já sabe que tem valor em Cristo, ele não precisa ser mimado, consolado, receber glória, ele já sabe quem ele é em Cristo. Então essa relação de bajulação que nós vemos também, Paulo está combatendo aqui. E como que ele vai combater isso? Se você observar aqui, o último verso do capítulo 12, está aí acima, obviamente, do capítulo 13, mas a divisão, de novo, que não é inspirada, dividiu essa realidade aqui e não ficou muito bom, na minha humilde opinião. Porque ele está finalizando o capítulo 12, e ele está dizendo então, se você está aí, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Qual a função do amor? Veja, o amor, ele está no centro das espiritualidades. Então ele começou nas espiritualidades, que são formas que nós vamos desenvolvendo em comunhão com o Senhor, e ele termina então dizendo que o amor está no centro disso. Claro, irmãos, quem é o amor? Aí nós logo pensamos assim, por que ele não se encaixa na parte de baixo? Porque, irmãos, preste atenção, não é o amor que é paciente, não é o amor que é benigno. O amor não é um sentimento. E eu vos passo ainda um sentimento, está escrito na Bíblia, um caminho. Agora eu pergunto, quem é o caminho na Bíblia? Então, sim, nós podemos até usar esse capítulo 13 como o capítulo do amor. Mas, irmãos, o amor é uma pessoa. Por que é importante isso? Porque o amor, ele só tem valor se for para nos manter em união com Cristo. Quando o amor assume a centralidade e se coloca entre Cristo e as espiritualidades, nós vamos ter um problema sério. Então, preste atenção, para que você não confunda. Se nós fôssemos colocar numa ordem, nós temos Cristo, as espiritualidades e o amor ligando isso. Por que isso é importante? Porque se um é apóstolo, e ele mantém o amor vivo, porque ele tem uma unidade orgânica com o Senhor, ele não vai se sobrepor ao outro. E assim não haverá divisões no corpo. Então o amor aqui, ele vai trilhando e vai mostrando esse caminho, como aquele círculo, e nos leva de volta ao autor do amor ou ao próprio amor. Então é muito importante nós entendermos, irmãos, que o amor não é um sentimento, o amor é um caminho. E aí sim, nós podemos também usar, porque esse também é o sentido aqui, o amor é algo que precisa ser trilhado. Como que nós trilhamos? Servindo uns aos outros no corpo, mas com vistas a glorificar o cabeça e não o corpo. Esse foi o problema também dos colossenses, como eu falei. Eles começaram a olhar os dons, os anjos, a falsa humildade, e eles não glorificaram a Cristo como cabeça. Por quê? Porque começaram a amar mais essas espiritualidades. Então a comunhão, irmãos, ela é essencial para que nós desfrutemos da unidade. Ou seja, nós vamos experimentar mais da unidade à medida que nós vamos tendo comunhão com o Senhor. Contemplando quem? Uns aos outros, nós vamos sendo transformados. Irmãos, aí está a nossa derrota. Contemplando a Cristo, é que nós somos transformados de glória em glória. Pelo Senhor, quem é ali? O Espírito.
E eu vou só citar, tem uns 4, 5 minutinhos aqui, né? 4 aplicações, então, para que você tome de prática dessa comunhão no corpo. Essas 4 aplicações estão aí dos versos 15 a 25. Eu vou dividir para você. 1 Coríntios 12. Então, 4 aplicações. A primeira, versos 15 e 16. Eu não vou ler só para ganharmos tempo, tá? Então, 1 Coríntios 12, versos 15 e 16. Primeira aplicação aí dessa comunhão no corpo de Cristo. Assumir nossas próprias funções no corpo, nossas responsabilidades. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Então, irmãos, primeira aplicação de comunhão. Quer desfrutar de verdadeira comunhão com o cabeça? Então você precisa assumir suas próprias funções no corpo. Responsabilidade. Não adianta você dizer, eu não quero ser isso. Se eu não for isso, eu também não vou ser do corpo. Não interessa o que você quer, o que eu quero. Deus coordenou o corpo como Ele quis. Não interessa se você acha certo ou errado, se você acha bom para você ou ruim para você. E assim vale para mim também. Então, a primeira aplicação, nós temos que assumir as nossas próprias funções no corpo. Isso é responsabilidade pessoal. Depois, os versos 17 e 18. Segunda aplicação, versos 17 e 18. Aceitar nossas limitações. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Então, aceitar nossas limitações, versos 17 e 18. Irmãos, que dificuldade nós temos aqui. Nós queremos ser tanta coisa. Às vezes tem momento que nós estamos tristes porque achamos que nós não somos nada. Então oscilamos em querer ser muito, em frustração porque não somos nada. Irmãos, o fato é, Cristo é o cabeça, o resto é membro. E é um resto aqui mesmo quase pejorativo, porque esse resto, sem o cabeça, não é nada. Então você e eu, nós somos limitados. Aí está o valor do corpo. Você já imaginou se o olho quisesse ficar no lugar do dedão do pé? O que ia acontecer com esse corpo? Não ia dar muito certo. Então, aceitar nossas limitações. Depois, os versos 21 e 22. Versos 21 e 22. Apreciar as funções dos outros irmãos. Apreciar as funções dos outros irmãos. Isso é uma prática de gratidão que vai levar a sua comunhão com Cristo a outro nível, irmãos. Se é que podemos expressar dessa forma. Nós temos um senso dentro de nós de competitividade que destrói os relacionamentos, como se nós fôssemos autores de alguma coisa que produzimos. Então, apreciar, ser grato à forma que Deus concedeu ao seu irmão de ser no corpo, não é ser o que ele quiser, não, ser no corpo o que ele foi criado para ser. Apreciar isso. E por fim, então, para finalizarmos, versos 24 e 25, preservar a unidade do Espírito. Nós terminamos aqui na unidade porque passamos pela comunhão. Preservar a unidade do Espírito. Então, irmãos, que importante é nós darmos ao Espírito Santo lugar de honra, para que ele possa gerenciar o governo que está sobre os ombros de Cristo. Gerenciar esse processo, organizar o corpo, trazer sempre viva para nós a nossa unidade com o cabeça, e nos conduzir, ainda quando nós estamos resistentes, a uma comunhão cada vez mais profunda com esse que é o nosso Senhor.
Porque ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Fechando, unidade é um fato consumado na cruz. Comunhão exige essas 4 aplicações no mínimo, para que nós possamos aprender e viver muito mais em união com o Senhor. E então, irmãos, se todos nós estivermos debaixo da realidade do senhorio de Cristo, o que haverá entre nós? Harmonia. Harmonia. Todo o corpo ele se protege. Não tem como o pé esquerdo querer ir para a esquerda e o pé direito querer ir para a direita. Não tem jeito. Não tem como o olho focar em 2 lugares diferentes. É um só foco. Que aqui também essa expressão do olho, mão e pé aqui fala de visão espiritual, muito importante também. Então ajude-nos o Senhor. Então comunhão não é o que nós temos uns com os outros. O que nós temos uns com os outros pode até ser unidade, mas comunhão é o que nós temos com a obra de Cristo. Em comunhão com Ele nessa realização, nós vamos nos suportando, tanto dando suporte como suportando mesmo, aprendendo a apreciar, aprendendo a estimular, aprendendo a orientar, aprendendo a ser orientado, aprendendo a ser corpo. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez te agradecemos, em especial pela realidade que desfrutamos de sermos um só com o Senhor. Sermos um só corpo e individualmente também membros desse corpo. Então, Senhor, fale aos nossos corações, para que não haja nada de confusão, Senhor, para que nós possamos funcionar como membros no seu corpo, especialmente designados da forma a agradar ao Senhor mesmo. Toma as nossas vidas, nós te agradecemos e oramos, Jesus, em teu precioso nome. Amém.